Então, boa noite, pessoal da web, boa noite às pessoas presentes. Hoje a gente vai falar de um assunto que, óbvio, todo mundo, infelizmente, é afetado, né? Infelizmente, mas faz parte da vida, que é as emoções e os traumas e o quanto isso nos afeta, principalmente nas questões de doença. Então, eu trabalho com os florais de Joel Aleixo já há 17 anos. Trabalho também com constelação familiar já há 6 anos. E no trabalho de constelação familiar, isso é praticamente o assunto mais recorrente, né? Do quanto a gente tem, do quanto a gente recebe essas influências, não só dos pais, mas da árvore genealógica, né? Da família mesmo. Então, uma questão muito interessante para a gente já começar, né? É obviamente que não tem ninguém que é filho que não seja de um pai e de uma mãe, né? Obviamente. Todos nós, em qualquer lugar do planeta, todas as pessoas têm sempre um pai e uma mãe. Eu não estou dizendo se eles são presentes, amorosos. Não vamos entrar nesse assunto. Mas, no geral, todos nós viemos, né, de um pai e de uma mãe. E aí, nas questões de saúde, por incrível que pareça, para uns, algumas pessoas entendem isso perfeitamente. O que é que faz com que você seja acometido por uma doença que alguém na sua família, considerando para trás ou para cima, né? Então, você, seus pais, seus tios de sangue, seus avós, seus tios-avós de sangue, não os que se casam, né? Os seus bisavós, trisavós, tetravós e etc. O que faz com que você tenha uma mesma doença ou um mesmo comportamento psicológico, né? Muita gente acha que, a ciência obviamente explica, é o DNA, claro. Energeticamente a gente também sabe, essas questões emocionais, elas vão sendo transmitidas geração após geração, até também pelo DNA. Mas eu vou abrir para vocês um ponto de vista talvez um pouco diferente do usual. Por que que nós ficamos doentes e temos as mesmas doenças de determinadas pessoas da nossa família? Vocês podem falar uma lista de coisas. Dificilmente eu acho que alguém vai dizer o que é de fato, o que a gente vê, que é por amor. Pura e simplesmente por amor. Então, eu posso me sentar, não vai atrapalhar, né? Por que uma pessoa... mais simples ainda. Às vezes vocês veem um filho e um pai, principalmente um filho adulto, né? Não importa a idade, adulto. E eu me lembro dessa situação exatamente nesse final de semana. Eu conhecia o filho. É um homem, ele deve ter cerca de 40, 45 anos. E ele tem características físicas muito marcantes, né? A cabeça bem quadrada. Quem aqui é aluno da escola? Tá, metade da sala, ok. Então tem uma característica bem sulfúrica, né? Bem quadrado, né? O nariz bem marcante, bem proeminente, bem calvo, apesar de ser jovem. E aí ele nessa situação, nesse evento, ele levou o pai. E num determinado momento, estava todo mundo prestando atenção ali na situação, ele e o pai, eu juro para vocês, parecia uma foto, os dois sentados, exatamente na mesma posição, com a mesma perna, a mesma mão. Falei, gente, que incrível, né? E aí me ocorre o quê? Como esse filho ama o pai. Ama a ponto de copiá-lo no gestual, e até ser parecido com ele. E muitas vezes, uma pessoa, quando ouve esse tipo de argumentação,
ela vai dizer, imagina, meu pai é um cara cruel, eu odiava, ele me maltratava. A pessoa pode dizer o que ela quiser. A gente não copia quem a gente de fato não gosta. Não é? A gente não copia quem a gente de fato não admira. Mesmo que seja uma admiração oculta, mesmo que seja um amor bem por baixo dos panos. A gente não segue uma pessoa, né? Seja no destino, seja no comportamento, seja na doença, se a gente não tem um amor genuíno por ela. A diferença é que esse amor, muitas vezes, ele não é claro para a pessoa, né? A pessoa acha que é só uma coincidência, acha que é só uma questão genética, não importa, né? Mas, de fato, é amor. E aí eu vou discorrer brevemente sobre várias situações onde, por amor, a gente escolhe a doença, ou a gente escolhe até a morte. Então, por exemplo, eu vou falar de questões bem diferentes, tá? Então, por exemplo, um casal tem filhos, né? Não importa a idade, boa noite, não importa a idade dos filhos, mas um dos filhos começa a se meter muito nesse casamento, né? Porque a mãe, coitada da minha mãe, que meu pai é um bruxo, meu pai maltrata a minha mãe. Hoje eu atendi uma moça, uma paciente, que ela me dizia exatamente isso. Meu pai é mesquinho, ele batia na minha mãe, depois ele virou alcoólatra, e não sei o quê, parará, parará, parará. Ela tem 51 anos, completos agora. Aí ela me procurou porque ela também quer se relacionar. Ela nunca se casou, ela só teve um único homem na vida dela. E diz ela que ela tem o dedo podre, porque todos os homens que ela se interessa têm o perfil idêntico ao pai. Aí vocês imaginem já o que eu estava já maquinando na minha cabeça, né? Não, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo. E quando o meu pai discutia com a minha mãe, eu defendia a minha mãe, eu dava suporte para a minha mãe. E a minha mãe, não, tudo bem, eu respeito a escolha dela. E ela dizia brigando comigo. Eu, certo. E ela foi falando, e o pai dela hoje tem 81 anos. Aí ela começa a falar assim, eu falei, tá, e a mãe faleceu há 10 meses, e ela começou a falar do pai, né? Porque meu pai, até hoje meu pai fala, porque o meu anjinho, se referindo à ex-mulher que faleceu, o meu anjinho fazia assim, por que você também não faz? E etc, etc, etc. Aí ela, contando isso, ela fala, não, porque aí, agora ele está doente. Começa a chorar. Eu, quer dizer, quando ela fala da doença do pai, aí ela amolece. Daí você vê o quanto ela ama o pai. E aí ela vira para mim e fala, é uma droga, porque eu odeio ficar assim, pegava o lenço, esfregava na cara para tirar as lágrimas. E ela falava assim, eu vivo nesse conflito, porque eu odeio o meu pai. Aí eu entrei falando, mas você o ama profundamente. Ela, eu amo meu pai. Então, essa moça, ela não tem nenhuma doença, ela não me procurou para isso, mas eu usei o caso como um bom exemplo. Filhos que se metem muito no casamento dos pais, no fundo, bem no fundo, sabem que estão cometendo um erro muito grave. Porque se meter no casamento dos pais é praticamente mexer com Deus e a criação, né? Você veio do seu pai e da sua mãe. Você não pode criar um conflito, pode entrar. Você não pode criar um conflito entre eles que se resolvam. A gente não fala que em briga de marido e mulher ninguém pode meter a colher, muito menos os filhos. Muitos filhos ficam com doenças muito graves e muitas vezes mortais porque eles se metem no casamento dos pais. Como autopunição, porque eles estão atentando contra a própria vida, como autopunição, eles buscam uma doença grave. Muitas vezes morrem. Já vi muitos casos assim. Outra situação.
Um filho ou uma filha percebe que o seu pai ou que sua mãe é aquela percepção inconsciente, sabe? Não é uma coisa declarada, não é uma coisa clara, não é uma coisa dita, mas aquele filho percebe que aquele pai ou aquela mãe, no fundo, tem o desejo da morte. É aquele diabético que se entope de açúcar, né? E fica o filho atrás, você não pode comer isso, você não... Uma pessoa que faz isso, é óbvio, né? No geral, as pessoas têm conhecimento sobre os efeitos, né, que esse tipo de atitude podem ocasionar. Então, se a pessoa tem uma doença e ela não segue as instruções da medicina, é óbvio que a doença tende a piorar, né? E aí o que acontece? O filho ou a filha, por amor a esse pai ou a essa mãe, busca uma doença mais grave para morrer no lugar desse pai ou dessa mãe. A gente tem uma frase para isso: antes eu do que você. Isso acontece muito também. E isso é mais comum ainda no caso de crianças que passam por aborto espontâneo. Abortos espontâneos, claro, não é 100% das vezes, mas muitas das vezes são crianças que percebem que aquela mãe que está carregando a criança no ventre, ela tem um perfil, não digo suicida nesse sentido de se atirar pela janela, mas ela tem um sentimento de necessidade de morte muito grande. A criança dá a vida em troca da vida da própria mãe. Isso também é muito comum em abortos espontâneos. Muito comum. Bom, vou me lembrando de mais outras situações, mas eu estou contando tudo isso para vocês perceberem que, no fundo, realmente, as doenças elas estão muito ligadas ao amor que nós sentimos às pessoas da nossa própria família, principalmente aos nossos pais. Na alquimia, aqui com o Joel, com o trabalho com os florais, o que a gente percebe? E eu conheço as duas teorias, então para mim fica fácil. A pessoa chega falando assim, nossa, não importa se é homem ou se é mulher, nossa menina, eu tenho um problema no meu braço direito, nossa que eu não consigo, e não importa qual é o problema. Não, mas pensando bem que eu estou falando aqui, eu também tenho um problema no joelho direito. O lado direito do corpo, não importa se é um homem ou se é uma mulher, é o lado correspondente ao pai, é o lado correspondente ao masculino. E óbvio que o lado esquerdo tem a ver com a mãe, com o arquétipo feminino, com a mulher. Então, não importa, mas se é um homem que chega reclamando de problemas do seu lado direito, eu já sei, ele tem um problema aí na sua relação com o seu próprio pai ou com a figura masculina. Aí você pede para a pessoa contar, né, a história da família e tal, e é batata. A pessoa ela vai te abrir, ela vai te mostrar que aquele problema realmente existe. Ou do lado esquerdo, que tem a ver com a figura materna, com a mãe, com o feminino. E aí a gente tem os chakras. Boa noite. A gente tem os chakras, né? Para quem não conhece, nós temos 7 chakras básicos e fundamentais que a gente mais trabalha. No sistema do floral do Joel Aleixo, a gente tem floral para cada chakra, é uma maravilha. Então, começando de baixo para cima, né? O chakra básico, que pegaria toda a parte de baixo do corpo, né? Seria da pelve para baixo, ela se relaciona com o pai, com a figura masculina. Então aí você pensa, problema do lado direito, na perna, nossa, é pai na cabeça, né? Não tenho dúvida, né? Tanto pode ser problema com o próprio pai, a própria figura masculina, como também pode ser com alguma figura masculina da própria família, ou do lado feminino, a mesma coisa. O segundo chakra, que é o chakra esplênico, ele pega a região do útero, né? Então, essa região, ela está associada, em termos emocionais, ela está associada muito ao prazer na vida, né? Ao prazer
de você comer, inclusive, ao prazer sexual, claro, mas o prazer do seu trabalho, enfim. Este chakra já tem a ver com a mãe. O útero está aí, os ovários estão aí, né? O terceiro chakra, de baixo para cima, pega a região do estômago. Quem conhece, quem tem em casa um marido, ou um irmão, ou um filho que é executivo, os homens têm um problema sério na região do estômago. A maioria deles, principalmente nos dias de hoje, com essa crise, né? Com essas cobranças de mais produção, mais resultado, mais trabalho, menos compensação, né? Menos férias, menos salário, menos benefícios. Os homens desenvolvem muito facilmente nessa região problemas gastrointestinais, como úlceras e etc. Então, tem muito mais homem com úlcera do que mulheres. Hoje em dia está quase equilibrando, infelizmente. Mas tem muitos problemas nessa região. Essa região, na questão emocional, ela tem a ver com o dinheiro e com o trabalho. Então, quem não, né? Quem não passa por isso hoje? Então, se você tem uma preocupação financeira grande, vai te atacar o estômago. Se você tem um problema de relacionamento com o seu pai, vai atacar o estômago. Então, o primeiro e o terceiro chakras têm a ver com a energia do pai. Nós, na alquimia, chamamos de serpente do pai. E aí, tanto faz homem ou mulher, né? Vai pegar essa região fatalmente. O quarto chakra, de baixo para cima, é o chakra cardíaco, né? Então, no corpo tem a ver com coração, pulmão, mamas e os braços. Né? Timo, a imunidade. Esse chakra, alternando, vocês já devem ter percebido, esse chakra tem a ver com a energia da mãe. Quem nunca acordou às 3 horas da manhã do nada, assim, dá 3 horas, você acorda como se fosse já a hora de levantar, você vai olhar no relógio, são 3 horas da manhã. Tem a ver com esse chakra. Você está triste, tem alguma coisa que está te preocupando, mas no sentido emocional. Sentimental, melhor dizendo, né? Os sentimentos estão aqui. Já já eu vou explicar como vocês descobrem essa coisa do horário, que é bem interessante prestar atenção. Esse chakra tem a ver com a mãe, com a figura feminina. O quinto chakra é aqui, que a gente chama de chakra laríngeo, né? Mulheres com problemas na tireoide, problema com o pai. Que aqui é outro chakra ligado à energia do pai. Então, vocês estão entendendo, né? A gente vai alternando. Um é feminino, o outro é masculino. Um é o pai, o outro é a mãe. Dores de garganta. Crianças que têm dores de garganta, aconteceu alguma coisa relacionada àquele pai, né? Talvez o pai tenha dado uma bronca, a criança não conseguiu assimilar direito aquilo. Ai, tô com dor de garganta, aquela coisa de tirar as amígdalas, de dar inflamação. Tem alguma coisa a ver com o pai. O sexto chakra fica bem aqui na testa, seria o chakra frontal, também relacionado à nossa mãe. É a visão de futuro, é a intuição, né? E o sétimo chakra, ele fica no alto da cabeça, como se fosse uma corneta. Imaginem uma corneta. Então, ele fica voltado com a boca menor para baixo, como se fosse na ponta da cabeça. Na ponta da cabeça, não. Na ponta para dentro, né? E com a boca maior virada para cima. Enquanto que esses chakras, eles não ficam virados para cima, eles ficam virados para frente. Só que imagina que a ponta menor, não tem um papel, como se fosse uma corneta, um funil, melhor explicando, né? Então, você imaginando que a boca maior está voltada para fora e a boca menor está voltada para dentro. Nesses chakras aqui, eles são ligados por dentro na medula. Então, os chakras tanto giram no sentido de rotação, como de translação. Então, eles giram ao redor do corpo. Então, quando eu interajo com alguém, quando eu passo por alguém, né? O nosso corpo está tendo contato, né? Esse contato é feito através do campo áurico, da aura. Se existe uma informação na aura de uma pessoa que o meu chakra acaba absorvendo, porque está passando bem na hora ali, ele absorve.
É o que a gente fala de, nossa, eu estava tão bem, aí eu fui num lugar, nossa, eu fiquei pesada. É assim que a gente pega esse peso, né? Os chakras estão absorvendo tudo. E determinadas questões entram direto em determinados chakras. E aí vão atacar determinados órgãos dentro do corpo humano. Bom, então vocês já entenderam. O lado direito tem a ver com o pai, o lado esquerdo tem a ver com a mãe. Os chakras se alternam, certo? Então, como eu falei antes, os chakras, a gente chama de serpente, né? Serpente do pai e a serpente da mãe. Então, a serpente do pai, ela começa de baixo no chakra básico, passa pelo estômago, passa pela garganta e chega aqui em cima. Este chakra, ele é andrógeno. Enquanto que a serpente da mãe começa pelo chakra esplênico, que é o segundo, passa pelo cardíaco, que é o quarto, passa pelo sexto e encontra com a serpente do pai, aqui no alto da cabeça. Na alquimia, a gente aprende que é importante estarmos deitados antes da meia-noite. Por quê? Porque tudo que as duas serpentes vão absorvendo durante o dia, chega à meia-noite, uma joga toda a descarga venenosa na boca da outra, neutralizando. Se isso não acontece, ou seja, você está lá na balada, você está... 1h da manhã você está acordado ainda, você está de pé, está sentado, não importa. Elas jogam o veneno de volta para o teu campo áurico. É uma tragédia, é uma tragédia. Então vocês tratem de dormir cedo. Senão não dá certo. Aí, uma coisa interessante para vocês descobrirem por que vocês perdem o sono ou acordam em tal horário. Isso aqui é à meia-noite, certo? Supostamente, vamos imaginar que elas conseguiram, você estava deitadinha à meia-noite, então uma jogou o veneno na boca da outra, neutralizou tudo aquilo que aconteceu, ótimo, tá lindo e maravilhoso. Elas começam a descer de novo, certo? Meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, 4, 5 e 6. Às 6h da manhã, elas chegam de novo no chakra básico. Elas não, a serpente do pai chega de novo no chakra básico. Começando a subida toda de novo. Então, eu acordei às 3h da manhã. 3, meia-noite, 1, 2, 3. 3 horas é uma questão emocional. Eu estou triste. Não é só, estou preocupada porque eu não sei se eu vou arrumar dinheiro para pagar tal conta. Isso não é às 3h da manhã, isso aqui é às 4. Porque tem a ver com o chakra do estômago. É muito interessante vocês observarem, quando vocês perdem o sono, que horas é. Eu tenho uma amiga que, depois de muito tempo, conheceu um homem, tá? Alucinada com ele. Ela acorda todo dia às 5h da manhã. Eu já nem falo mais nada, né? Tá mexendo no chakra esplênico, né? Ela está... Dessa maneira, ela está estimulando, né, esse flerte com esse homem, está estimulando o chakra do prazer. Ela está com o desejo sexual, óbvio, né? Aí eu falei uma vez, ela... Como assim? Não estou entendendo. Não, deixa para lá, é uma bobagem. E aí eu sei, né, quanto ela tem de expectativa com relação a ele, né? Então é muito interessante vocês observarem aquela coisa de, né, você está dormindo e de repente você acorda como se está na hora de levantar. É só lembrar, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então começa meia-noite e termina às 6 da manhã. A hora que vocês acordarem sem querer, vocês vão ver qual é o chakra que está em desequilíbrio, que está incomodando, qual é a situação que está pegando, né? Então tanto pega... nas questões emocionais, né? Então a preocupação com dinheiro, é sentimento, é porque ficou um sapo entalado, eu queria ter falado aquilo e não consegui falar, né? A pessoa chega com reclamação aqui, eu falo, bom, você engole sapo, né? Você sabe que sapo não é agradável de engolir, então o sapo entala, né? Não, porque eu tô com uma dor nos olhos, porque a pessoa que chega com essa queixa de dor nos olhos, por exemplo, é tipicamente porque ela não está conseguindo ver o futuro, ou o futuro que ela está enxergando está muito triste ou muito difícil para ela, né? Então,
Fazendo essas observações que a alquimia ensina, vocês conseguem perceber se isso está ligado às questões relativas ao pai, ou ao masculino, ou à mãe, né? Então, direito, pai, esquerdo, mãe. Primeiro, terceiro e sexto chakra, e quinto chakra, os ímpares, relativos ao pai. O segundo, o quarto e o sexto, relativos à mãe. O último é andrógeno, difícil dizer. Então, só com essas informações, vocês já começam a perceber. Então, eu estou sentindo nossa, eu estou com uma pontada no peito. Tem a ver com a mãe, tem a ver com sentimento, tem a ver com alguma coisa que foi mal trabalhada. Claro, isso tanto pode ser muito pontual, eu fiquei chateada porque aconteceu uma coisa ontem, como pode ser uma coisa muito antiga. E, infelizmente, quando a gente aprende alquimia, a gente fica mais preocupado, né, quando aprende. Por quê? Porque, às vezes, uma emoção mal resolvida, ela fica presa no corpo por muitos anos. Muitos anos. E aí, como eu trabalho também com constelação, eu posso afirmar a vocês que, às vezes, transmite para outra geração. Uma emoção mal resolvida pode ser transmitida para outras gerações, infelizmente. E o pior, às vezes, a gente faz essa cópia sem saber, na maior parte das vezes, sem o mesmo motivo, o que fica mais maluco ainda. Vou dar um exemplo. Deixa eu pensar. Um homem... Vou dar um exemplo. Um homem era apaixonado por uma mulher, mas essa mulher escolheu ficar com outro homem, então ele foi rejeitado, certo? Então ele tem esse sentimento de rejeição. Isso tem um motivo, ele se sente rejeitado porque ele foi rejeitado pela fulana, certo? Amorosamente rejeitado. Ele pode até ter se casado, porque os homens são ótimos para isso. Os homens resolvem. Nós, mulheres, a gente não resolve. Os homens, eles se separam apaixonados. Daqui a um ano está casado com outra. Não é falta de amor. A vida tem que ser tocada para frente. Nós, mulheres, não fazemos assim. Eu acho que os homens são bem mais espertos do que nós, mas tudo bem. Nesse sentido, principalmente. Mas, enfim. Então, vamos imaginar que isso aconteceu numa geração. Aí, por exemplo, 2 gerações depois, ou seja, o seu neto, ele tem a sensação da rejeição, mas ele não tem o mesmo motivo. Então, ele se sente rejeitado, sem imaginar por quê. E isso é um problema. Porque a pessoa ela não tem uma explicação palpável. Ela não tem a mesma história para contar que o avô tem. Então fica parecendo coisa de pessoa doente, né? É aquela pessoa que passa em 300 terapias, não encontra um motivo, porque ela busca um motivo. Não é só a busca pela solução, mas ela também busca uma causa para explicar, para falar, olha, isso aqui é branco, isso aqui é branco, por isso que eu achei que isso aqui é branco. Pronto, né? Porque muitas vezes, e todos vocês sabem disso, muitas vezes a gente precisa de uma causa, né? Só para a gente falar, então é por isso. Esse negócio de não saber de onde veio, pelo amor de Deus, né? Às vezes é enlouquecedor. É enlouquecedor. Só um minutinho. Então, é importante a gente lembrar que, por amor a alguém da nossa família, e no geral, nós carregamos dinâmicas de muitas pessoas, infelizmente. Não é assim, eu só tenho amor pelo meu pai, então todos os problemas que meu pai tem eu vou ter. Não, infelizmente não é tão fácil assim. É bem mais complicado, mas tudo bem. A gente tem floral para ajudar, a gente tem constelação para ajudar, a gente tem acupuntura, tem terapias, tem coisas maravilhosas para ajudar. Mas, quando a gente não encontra o motivo, a gente tem que pensar, muitas vezes, que esse motivo não é nosso. Mas não é no sentido de, isso aqui não é meu, então vou me livrar disso. Não nesse sentido. No sentido de, isso não é meu,
mas eu estou sentindo porque eu amo alguém da minha família que sentiu isso em algum momento da sua vida. Muitas vezes a gente, infelizmente, não consegue descobrir quem deu origem a isso, até porque existem questões que passam por muitas gerações. Então você não vai descobrir, né? Existe uma lenda de que o homem, o alemão que desenvolveu o trabalho de constelação, que é o Bert Hellinger, que por acaso está aqui no Brasil, ele vai fazer seminário agora sexta, sábado, domingo. Diz a lenda que uma vez ele colocou 13 gerações de um cliente que tinha problemas e era na 13ª geração que o problema começou. Aí é difícil, né? Gente, façam a conta. Quantos anos são 13 gerações? É muito tempo. No geral, a gente calcula... Existe um cálculo padrão, né? Que cada geração a gente considera 40 anos. Multiplica 40 por 13. Quase Adão e Eva, né? Já. Muito complicado. Então, vocês imaginam uma pessoa que tem um sentimento que ela não sabe de onde vem, mas ela sente aquilo. É muito difícil. Muito difícil. Então, o floral pode ajudar muito nesse sentido, porque o floral, ele busca fazer com que o teu espírito fique de acordo com a tua essência, com a tua individualidade. Um pouco menos identificado com essas questões tão globais do próprio sistema familiar, né? Fazendo uma comparação muito clara, né? Claro que muitas coisas o floral talvez não consiga atingir, mas também por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos a essência, porque muitos de nós podem optar pelo caminho da doença para passar por alguma coisa. Estou falando em termos do próprio espírito, né? Claro que racionalmente ninguém escolhe morrer doente definhando numa cama, é óbvio que não. Mas eu já vi muitos casos de pessoas que, num dado momento, quando tudo isso é colocado e confrontado, a pessoa vira para mim e diz, realmente eu acho que é melhor para mim ter essa doença. E a doença, muitas vezes, é uma bênção na vida da pessoa. Não pelos males que ela traz, mas pelos benefícios que ela faz com que a pessoa busque, né? Então, vou dar um exemplo muito bobo. Uma pessoa que descobre que está com colesterol alto. Ela tem duas opções. O médico fala, você pode tomar esse remédio, ou você pode caminhar todo dia 40 minutos. Em menos de um mês, o colesterol abaixa. Aí ela descobre que ela curte caminhar, ela descobre que ela vai fazer novas amizades. Então, muitas vezes, uma doença é um benefício. E eu não estou nem considerando aquelas situações onde a pessoa escolhe ficar doente para chamar a atenção, que também é muito comum, né? Principalmente no caso de idosos. A pessoa escolhe ficar doente, por quê? Porque ninguém mais dá atenção a ela. Os filhos já cresceram, já foram embora. Os netos não querem saber do avô ou da avó, né? É tipo, não vou ficar batendo papo com meu avô, não vou ficar falando com a minha avó, vou, né, ficar no celular, eu vou jogar videogame, eu vou sair com as minhas amigas, né? Aí essa pessoa acaba desenvolvendo uma doença. E às vezes é grave, infelizmente, ela consegue. Para vocês verem como a gente tem uma capacidade cerebral maravilhosa, né? Se a gente direcionasse tudo isso para o nosso bem, meu Deus, seríamos potências, né? Porque a gente consegue criar uma doença. Como a gente não consegue criar o nosso bem? Então, o que não faz, né, uma solidão, o que não faz uma carência, o que não faz uma preocupação? A gente deveria se preocupar em criar mais coisas positivas para nós mesmos, né? Para que vai criar uma doença? Cria uma coisa mais legal do que isso, né? Para procurar ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Mas aí a gente vê que também esse amor à nossa família, aos nossos antepassados, também impera. Então, a doença, ela não é uma única coisa, a doença é uma conjunção de fatores, né? Obviamente, também tem o fator meio ambiente, né? Óbvio que quem vive em São Paulo
tem obrigatoriamente uma aparência mais envelhecida de quem mora naquele interior que nem telefone tem, né? Aquelas pessoas que moram em lugares completamente calmos, né? Acorda com o sol, dorme com a escuridão, praticamente o nosso estado primitivo, né? Mas você vai ver a pele das pessoas, é maravilhosa, elas têm uma saúde de ferro. Claro, não estou falando dos que fumam, que bebem, né? Mas as pessoas que têm uma vida saudável. Então, o meio ambiente também, obviamente, que influencia muito. E é muito pesado isso para nós. A gente vive em São Paulo. Fumaça, está todo mundo acostumado. A gente nem liga mais, né? Não liga mais. Então, tem o meio ambiente, né? Tem o fator genético, tem os traumas, questões que a gente busca dentro da família para compensar um pouco esse peso, né? Então, vou dar um outro exemplo exatamente disso. Um assunto polêmico, o alcoolismo. O alcoolismo, quem desenvolve o alcoolismo geralmente são as pessoas, melhor dizendo, mais amorosas daquela família. Não são as pessoas mais irresponsáveis, como a maioria enxerga. São as pessoas mais amorosas dentro de uma família. Por quê? Porque ela identifica dentro do seu núcleo familiar alguma coisa grave, que é muito pesada para aquela família. Então ela tenta chamar a atenção das pessoas de outra forma. É tirar o foco, sabe? Ela tenta fazer que o foco da família saia daquele assunto difícil e pesado e vá para cima dela. E vocês podem ver que geralmente em famílias onde existe um alcoólatra, nunca ele está sozinho, sempre tem descendentes ou ascendentes. O alcoólatra nunca está sozinho. Isso é muito amor. É um pai, é um filho, é um sobrinho, é um neto, é um bisneto, todos entram no vício do álcool. São as pessoas mais amorosas da família. Elas buscam através dessa doença, porque o alcoolismo é uma doença, elas buscam através da doença compensar algo muito pesado dentro da família. Lembrando de novo, elas tentam tirar o foco daquele problema. Porque aí, óbvio, todo mundo só vai falar do tio que dá show em festa. Não, porque aquele lá, não é? Todo mundo esquece do problema mais grave. Só que isso começou numa geração X. Depois passa para outra. E a outra geração, ela já não está mais focada naquele problema. Ela não está mais pensando em desfocar do problema para chamar a atenção. Ela só está fazendo isso por amor ao próprio pai. Deu para entender? Então, quem começa faz isso por amor à família, como um todo. O seu descendente, e eu estou falando bem especificamente no caso do alcoolismo, o seu descendente não faz isso por amor à família, porque ela não sabe mais daquele problema. Ela faz isso por amor ao pai. O descendente da segunda geração faz isso por amor ao pai. O outro faz isso por amor ao pai. E assim por diante. E aí tem gente que fala assim, como essa moça que eu atendi hoje. Que o pai começou a beber. Eu falei, mas você sabe se os pais do seu pai também bebiam? O avô paterno ainda é vivo, tem 100 anos. Ela falou, meu avô, lógico que bebe. Meus tios todos bebem. Blá, blá. Eu falei, e do lado da sua mãe? Ah, do lado da minha mãe também. Por quê? Porque as pessoas, elas não se juntam à toa. Uma pessoa que tem um alcoólatra na família, ela sempre vai se unir a uma pessoa que também tem um alcoólatra na família. Porque quem sabe, através da outra família, ela consegue ter um olhar amoroso para aquele problema. Porque não é a família dela, né? É mais difícil julgar o outro, às vezes, né? Porque você gosta, não, porque, nossa, seu pai é um fofo, pena que ele bebe, né? Ela está falando da própria família dela, mas às vezes lidando com a outra família,
fica melhor, fica mais fácil, ela consegue ter uma compreensão melhor das coisas. Então, às vezes, a gente também se cura através dessas uniões, dos casamentos, dos relacionamentos. E quando isso é resolvido, de um ou de ambos os lados, a relação não tem mais sentido. E aí acontece a separação. Mas, às vezes, nesse meio tempo, resolve aqui, resolve ali, resolve aqui, resolve ali, acontece uma coisa linda e maravilhosa, que é o amor entre as pessoas. Então, elas passam a permanecer juntas, na saúde e na doença, porque o amor aconteceu ali entre aquela pessoa e seu parceiro ou parceira. Mas para isso leva tempo. E não é um mês. Tempo, né? Leva tempo. Não é uma coisa simples nem fácil. Mas às vezes mesmo... Boa noite. Mas às vezes mesmo quando o amor acontece, o casamento acaba. O que você vai fazer? Nada é eterno. Mas uma família ela pode perdurar quase que eternamente, geração após geração. E o que faz com que essa família cresça e continue contando a sua história é o amor.